E galera, tudo bom? Meu nome é Johanna Martins, sou professora de História. Vou dar uma dica para vocês sobre qual a diferença entre o nazismo e o fascismo. Vocês sabem? Tem muitas semelhanças. Quais seriam essas semelhanças? A gente fala sobre totalitarismo. São regimes ditatoriais, regimes fechados, a qual o Estado comanda. Falamos sobre propaganda e censura. Ambos esses sistemas políticos, essas ideologias que surgem no século XX, elas proporcionam a propaganda do Estado. Então, o Estado sempre vai ser o bonzinho. E como é que ele vai promover isso? Por meio da censura e dessa propaganda. Acho que todo mundo já ouviu falar em algum livro chamado Menino Pijama Listrado, ou já assistiu esse filme que faz analogia a essa propaganda. O que seria essa propaganda? Filmes, jornais, rádios da época sempre vão fazer menção de aspectos positivos do governo. Quando eu falo do nazismo, os grupos minoritários que o Hitler ia contra, nós estamos fazendo uma alusão de negros, deficientes físicos, judeus, comunistas e ciganos. Por que ciganos, Johanna? Porque naquela época esses ciganos, eles não seguiam as regras que o governo, que o Estado queria implantar, não é? Eles eram muito inflexíveis, vamos dizer assim. Queriam agir com as suas próprias ideias, cultura, mentalidade. Então eles também vão fazer parte desses grupos minoritários que vão ser perseguidos pelo Hitler. Por que os deficientes físicos? Porque ele tinha uma ideia de sociedade perfeita, que é a raça ariana, né? Ele fez muita referência ao que Esparta colocava dentro da sociedade, que era o quê? Os soldados, os melhores soldados da Grécia eram espartanos, nasciam perfeitos. Então, os melhores soldados da Europa têm que ser os alemães, são os alemães. Lembrando que o Hitler, ele tem a ascensão, do Terceiro Reich, que ele chama, que é o império que ele vai ser construído pelo nazismo, de 1933 até 1945, que é o tempo da ascensão do nazismo de fato na Alemanha. A primeira diferença é essa. No nazismo, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter uma ideia de preconceito a essa galera. E o fascismo? Lembrando que o fascismo vai ser uma ideologia criada na Itália, aí é um pouquinho mais longínqua, vamos dizer assim, porque ela começa em 1919, vai até ali o auge de tudo até 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. E o Mussolini, ele já não pega essa vibe dos grupos minoritários. A ideia dele é perseguir um grupo um pouquinho mais específico, mais seleto. O que seria isso? Todo mundo que não concorda com as ideias dele, no caso da política. Então, nós vamos ter uma perseguição política em massa, principalmente na questão do combate ao socialismo, e a ideia do capitalismo está emergido ali. Então, todo mundo que é socialista, que é comunista, vai haver essa perseguição. Então, a diferença primordial é essa. Temos várias semelhanças, mas a diferença é que grupos minoritários vão ser perseguidos em específico, negros, judeus, comunistas, socialistas, deficientes físicos. Então, ele priorizava isso. Então, a gente fala sobre nacionalismo, sobre a ditadura que vai ser colocada em ambos os sistemas políticos aqui. A diferença aqui, fascismo, a gente está falando sobre questões políticas diretas. Nazismo, grupos minoritários. Beleza? Então se liga depois que a gente vai falar sobre dicas de iluminismo, Revolução Francesa.